Que excelente momento para iniciar nossa análise de hoje. O tema que temos na mesa é tipo algo que afeta diretamente o dia a dia de qualquer pessoa que esteja estudando engenharia de software, ciência da computação ou que, sabe, simplesmente precise escrever código para resolver problemas complexos. A nossa imersão visa desvendar um mistério muito moderno. Como utilizar a inteligência artificial para programar sem acabar destruindo a própria capacidade de aprender. Com certeza. Esse é um tópico crucial. Não estamos falando apenas sobre ferramentas de produtividade aqui, mas sobre a própria arquitetura de como o cérebro humano adquire e consolida habilidades técnicas. A pesquisa que vamos dissecar hoje aborda exatamente o que acontece quando as respostas para problemas super difíceis passam a estar a apenas um clique de distância. Pois é. E a base da nossa conversa é um estudo bem fascinante publicado pela Antrópica agora, em fevereiro de 2026. Os pesquisadores criaram um cenário muito específico e rigoroso. Eles testaram como desenvolvedores e estudantes de engenharia aprendem uma nova biblioteca de programação assíncrona em Python. A biblioteca se chama Trio. E eles dividiram essas pessoas em dois grupos. Um que precisou aprender e resolver os problemas meio que na raça, lendo a documentação, e outro que teve acesso total a assistentes de inteligência artificial. Acidente. Programação assíncrona é um conceito notoriamente chato e difícil de internalizar. Sabe, o cérebro humano tende a pensar de forma linear, passo 1, passo 2, passo 3. Mas em código assíncrono, múltiplas tarefas estão sendo pausadas e retomadas concorrentemente. Gerenciar o estado dessas tarefas, lidar com condições de corrida e entender o loop de eventos exige um modelo mental muito sólido. Exato. É o tipo de aprendizado que normalmente requer bastante esforço cognitivo de quem está estudando. Certo, vamos desempacotar isso, porque é aí que os dados do estudo dão aquele soco no estômago. O grande choque, logo nas primeiras páginas, é o que podemos chamar de a armadilha da produtividade. Presta atenção nisso. Os participantes que usaram a inteligência artificial de forma passiva para completar as tarefas tiveram uma queda assustadora de 17% nas notas das avaliações de conhecimento, que foram realizadas depois do experimento. Nossa, 17% é muita coisa. Sim. Para contextualizar a galera que está na faculdade, isso equivale a perder quase 2 pontos inteiros na nota de uma prova final. É a diferença entre passar ou reprovar. O conhecimento dos conceitos despencou, a capacidade de ler código escrito por outras pessoas foi severamente prejudicada e as habilidades de procurar e consertar erros simplesmente desapareceram. E tem um detalhe que agrava muito essa situação toda. A expectativa natural seria que, ao menos, esse grupo que terceirizou o raciocínio para a máquina entregasse o projeto muito mais rápido, certo? Mas os dados qualitativos mostraram que essas pessoas sequer ganharam uma velocidade significativa na conclusão da tarefa final, quando comparadas ao grupo de controle que programou sem ajuda de IA. Isso é muito louco. Demais. Ou seja, houve uma perda dramática de aprendizado sem um ganho compensatório de eficiência. Se a gente olhar para a evolução histórica, assim como a Revolução Industrial mudou o trabalho manual para a supervisão de máquinas, a IA está mudando a engenharia de software da escrita de código para a supervisão de código. Mas para supervisionar, especialmente em áreas críticas, o engenheiro humano precisa ter a habilidade de ler e debugar o código. Se a máquina faz tudo no início, a habilidade nunca se forma. Então, antes de entrarmos nas soluções, a gente precisa entender a mecânica desse fracasso. O que exatamente esse grupo de baixo desempenho estava fazendo de tão errado? O estudo mapeia uns padrões de comportamento bem específicos. Um deles é a delegação para IA. É aquele cenário clássico. A pessoa pega as instruções do exercício, copia, cola no chat, espera a resposta e depois copia o código de volta para o editor. Tudo isso às cegas. Sim, o famoso copiar e colar sem pensar. Exatamente. E outro padrão listado é a dependência progressiva, onde o estudante até tenta escrever as primeiras linhas, mas no primeiro obstáculo, joga a toalha e pede para a ferramenta terminar o trabalho. E tem o debugging iterativo. Esse do debugging interativo é clássico. Isso acontece quando o terminal cospe aquela mensagem de erro gigantesca e vermelha,
Em vez de ler a primeira linha do erro para entender qual variável falhou, o indivíduo simplesmente copia o log inteiro, joga na IA e escreve algo como conserta isso. Quem operou sob esses 3 padrões não conseguiu acertar nem 40% nas avaliações teóricas posteriores. Eu lembro de épocas na faculdade em que a saída mais rápida para um erro era procurar em fórum de programação, tipo Stack Overflow, copiar o primeiro bloco de código com mais votos positivos e jogar no projeto. Se a tela parasse de mostrar erro, ótimo, a vida seguia. O estudo parece indicar que a IA modernizou esse mau hábito, só que numa escala muito mais rápida e, consequentemente, mais destrutiva para o aprendizado. A analogia com os fóruns é super válida, mas a fricção era maior antigamente. O estudante precisava adaptar o código do fórum para o escopo do próprio projeto. Tinha que mudar nome de variável, ajustar importações. A IA remove até essa fricção. O porquê disso acontecer tem uma explicação neurológica para a queda das notas. É um conceito conhecido na psicologia cognitiva como o cognitive offloading, ou descarregamento cognitivo. Descarregamento cognitivo? Explica melhor isso para quem está ouvindo. Claro, o cérebro humano é fundamentalmente uma máquina de economizar energia. O aprendizado e a formação de memórias de longo prazo ocorrem através da resolução de problemas e da superação de obstáculos. Quando um obstáculo gera frustração, o cérebro entende que aquela informação é importante e começa a criar vias neurais para lidar com aquilo no futuro. Então, quando a IA remove a frustração em, 5 segundos... Quando a máquina resolve o erro instantaneamente, o cérebro terceiriza o esforço. Não há atrito. O cérebro registra que o problema desapareceu sem esforço interno e marca aquela informação como irrelevante para a retenção. No estudo, o grupo de controle esbarrou frequentemente em erros complexos. Erros específicos do trio, né? Isso. Por exemplo, o runtime warning, que no Python trio ocorre quando uma coroutine é chamada, mas o desenvolvedor esquece de colocar o comando await antes dela. Ou o clássico typoware. Lutar contra esses erros e caçar o problema na documentação força o engajamento cognitivo. Ao terceirizar a solução, a habilidade de resolução simplesmente não gruda na memória. Que fica realmente interessante a nossa análise. Se a IA tira o atrito e destrói a retenção, a conclusão lógica seria banir a ferramenta de vez e voltar a ler livros técnicos de 1000 páginas. Mas a boa notícia é que não é bem assim. Os pesquisadores identificaram uma minoria de participantes que contrariou essa lógica. Esse grupo conseguiu usar os assistentes, obteve ajuda, destravou problemas difíceis e, ainda assim, manteve pontuações altíssimas nos testes de conhecimento. Notas entre 65% e 86%, o que é excelente para uma tecnologia nova. Exato. Eles não abandonaram a IA. Eles usaram 3 padrões exatos de interação que preservam a aprendizagem. Vamos detalhar o primeiro padrão que o estudo chama de investigação conceitual. A regra que é bem restrita é quando a pessoa interage com a IA, mas faz única e exclusivamente perguntas teóricas. Em momento algum, se pede para a máquina escrever uma linha de código aplicável ao projeto. O estudante usa a ferramenta como um professor particular de teoria. E depois de entender o conceito, volta para a tela e digita a sintaxe manualmente sozinho. E, curiosamente, os dados mostram que, entre os que tiveram notas altas, quem usou esse padrão foi o mais rápido a terminar a tarefa, o que contraria a intuição de muita gente que acha que digitar o código é a parte demorada. Se a gente analisar o engajamento cognitivo disso, percebe que forçar a mente a receber apenas a explicação força a tradução de um conceito abstrato em sintaxe prática. O esforço pesado fica com o humano. Exatamente. Todo o esforço motor e lógico de estruturar a sintaxe permanece no córtex do indivíduo. E os erros de digitação vão acontecer. Quando o estudante traduz o conceito e comete um erro, gerando um name error ou um atributo error, é ele quem conserta. Esse microatrito contínuo constrói a fluência na linguagem. Vamos trazer um exemplo prático para a galera da engenharia. Imagina alguém precisando aprender a biblioteca Python Trio pela primeira vez. A abordagem errada, a de delegação, seria chegar no chat e pedir algo como: escreva uma função que use Trio para imprimir algo a cada segundo.
A IA dá a resposta, mas a pessoa não entende nada da estrutura. Como seria aplicar essa investigação conceitual nesse caso? O prompt mudaria completamente. O estudante escreveria algo como: estou lendo a documentação do Python Trial. Você pode me explicar o que é um nursery e como ele gerencia tarefas concorrentes comparado ao assíncrono tradicional? Nossa, o conceito de nursery no trial é super diferente, não é? Sim, ele força um escopo estruturado. O assíncrono deixa as tarefas rodando soltas em segundo plano, o que pode dar muita dor de cabeça. A IA daria essa explicação teórica sobre como o nursery segura todas as tarefas filhas até que todas terminem. Após ler isso, o estudante entende o conceito e escreve a função async with trio.openNursery as nursery. Ele escreve com as próprias mãos. A conexão neural é feita. Certo, mas vamos ser realistas. Tem horas na faculdade que o nível de estresse está nas alturas, o prazo de entrega está acabando, a pessoa está completamente travada e realmente precisa ver um exemplo de código gerado para entender o que está dando errado. Tem um jeito de pedir código sem cair na armadilha? Tem sim. É o segundo padrão chamado de híbrido código-explicação. Aqui o estudante pede para a IA gerar o código, mas exige no mesmíssimo comando, no mesmo prompt, uma explicação detalhada de como aquele código funciona. Qual a diferença neurocognitiva disso? Parece pouca coisa só pedir a explicação junto. Se conectarmos isso ao quadro geral da pesquisa, a chave aqui é o tempo ativo de leitura. O estudo mostrou que esses participantes passaram muito mais tempo lendo as respostas. Ler código alheio e entender a arquitetura exige muito esforço mental. O engajamento cognitivo muda da escrita mecânica do código para a leitura crítica e compreensão arquitetônica do código gerado. É a habilidade vital de supervisão que você mencionou antes. Perfeito. É validar o que a máquina fez. Vamos pensar numa situação de debug de um código novo. O projeto está quebrado. Alguém tenta rodar uma função assíncrona e recebe um erro críptico de limite de tempo não implementado. O instinto seria colar o erro na IA. Como aplicamos o padrão híbrido aqui? Em vez de apenas colar o erro e copiar a solução de volta, o comando deve ser bem diretivo, algo do tipo: estou recebendo um not implemented error na minha função. Corrija o código usando a função moveOnAfter do trio, mas explique passo a passo por que a minha abordagem original falhou e como esse novo bloco gerencia o cancelamento da tarefa. O estudante então lê a explicação antes de aplicar a correção. Ele atua mesmo como um engenheiro sênior validando o código de um estagiário. Eu achei isso genial. Agora, o terceiro padrão que o estudo trouxe me deixou bem intrigada. À primeira vista, parece o padrão preguiçoso de delegação. O nome é geração seguida de compreensão. O estudante pede para a IA gerar o código inteiro e simplesmente copia para o arquivo dele. Parece a receita do desastre que falamos no começo. Sim. Porém, a diferença crucial vem logo no segundo seguinte. Com o código já rodando e o problema teoricamente resolvido, o estudante volta para o chat e faz perguntas de acompanhamento focadas na compreensão daquele exato código que acabou de colar. Ele decide não ir embora. Embora o código já esteja rodando no terminal, o estudante ativamente decide pausar e investigar. É um ato deliberado de não aceitar a caixa preta. Ele interroga a IA. O estudo revelou que esses estudantes alcançaram incríveis 86% de nota no teste, demonstrando um profundo domínio conceitual. É preciso muita disciplina para não fechar o notebook e ir dormir quando o código finalmente compila. Exige maturidade. Eles escalam a produção com a IA, mas aplicam o esforço para auditar o que foi produzido. Vamos dar um último exemplo prático disso. Digamos que o desafio envolva ler e compreender uma sintaxe nova de manipulação de erros com canais de memória no Python. A pessoa pede o script para a IA cospe o código perfeito. A pessoa cola no projeto. O que ela pergunta em seguida para aplicar esse terceiro padrão? O código já está no projeto, certo? O estudante volta para a IA e pergunta algo super específico. Vi que você usou um bloco de try exceptions específico dentro da rotina assíncrona. O que aconteceria com a tarefa pai se uma exceção não tratada fosse levantada pela tarefa filha, neste caso específico do trio?
Nossa, isso é fazer engenharia reversa do código que acabou de ser implementado. Exatamente. O cérebro desmonta a solução para entender as peças. Então, o que tudo isso significa para quem está nas trincheiras da engenharia agora? A produtividade movida a IA não é um atalho mágico para a competência. O tempo não gasto digitando código repetitivo deve ser redirecionado para o tempo gasto interagindo com a IA, reformulando prompts, investigando. No estudo, alguns participantes gastaram até 11 minutos apenas compondo perguntas de qualidade e lendo respostas. O estudo não encontrou ganho significativo de velocidade no grupo com IA para iniciantes aprendendo conceitos totalmente novos. O tempo total é quase o mesmo. E tem mais. O grupo sem IA reportou níveis mais altos de aprendizado autopercebido. Existe muito valor na frustração temporária de debugar manualmente. O atrito cognitivo é o cimento que fixa a memória. Se a pessoa for usar a IA, é essencial recriar esse atrito cognitivo artificialmente usando esses 3 padrões que discutimos. Sensacional, essa nossa imersão de hoje deixa uma lição valiosa. Na próxima vez que uma tela de terminal exibir um erro em Python, a escolha entre simplesmente colar o erro na IA ou pedir uma explicação conceitual definirá quem será o futuro engenheiro sênior e quem será apenas um copiador de código. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma provocação para quem está nos ouvindo. Se o mercado de trabalho do futuro recompensará financeiramente aqueles que sabem supervisionar IAs avançadas, e se a única maneira de aprender a supervisionar é passando pelo processo lento e doloroso do engajamento cognitivo, será que as universidades de engenharia deveriam proibir o uso de assistentes de IA em projetos introdutórios para forçar a formação neural dessas habilidades, ou deveriam obrigar os alunos a entregar o histórico completo de seus prompts como parte da avaliação de aprendizado? Fica a reflexão para explorar. Um ponto excelente para encerrar. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa análise profunda das fontes hoje. O futuro da engenharia está nas perguntas que fazemos. Até a próxima.